Gente, se você está vendo esse vídeo gravado, eu estou falando sobre personalidade desbravadora a partir de um monte de feedbacks que eu tive hoje sobre o post. Então, eu vim tomar um cafezinho aqui com vocês rapidamente, mas esse vídeo vai ficar gravado no IGTV para quem possa, enfim, se interessar por esse assunto. Porque eu já recebi 28 mensagens em 16 minutos sobre esse tema e eu achei importante entrar aqui para falar um pouquinho com vocês, para dar bom dia, para tomar esse café aqui, para a gente trocar essa ideia sobre colecionar desistências, né? Que é o tema que eu coloquei no feed hoje, que está dando o maior rebuliço. Então, eu queria falar com vocês rapidamente sobre isso. Não avisei a ninguém que eu ia entrar aqui ao vivo, mas acho importante a gente começar a perceber quando é que a gente se sabota aí e a gente fica num processo de autocomiseração. Então, quem quiser chegar e já ir apertando nesse bendito desse aviãozinho, compartilhando a live, beleza? Porque mais gente interessante chega para ouvir essa nossa conversa. E quem for assistir também gravado, ótimo, porque a gente fica aqui com um sentimento de que cumpriu uma etapa importante. Bom, é importante a gente pensar sobre o que é ser uma pessoa desbravadora, né? Uma pessoa desbravadora normalmente é aquela que tem uma personalidade. Eu não estou falando desses títulos, dessas concepções, dessas sínteses sobre os 9, os 5, os 10, os 14, os 20 tipos de personalidade, porque eu acredito piamente que existam muitos tipos de personalidade e fazendo o que eu faço, eu tenho cada dia mais certeza de que cada uma de nós é um universo particular e tem muitas semelhanças entre as pessoas, semelhanças de identidade, semelhanças de temperamento, semelhanças de profissão, semelhanças de interesses, mas para cada uma de nós isso vai ter uma maior ou uma menor função na medida em que a gente vai coincidindo os nossos interesses com aquelas pessoas que estão próximas da gente, ou melhor, a gente vai conseguindo perceber que é só a partir do estreitamento de laços com os assuntos e as pessoas que comungam dos nossos interesses que a gente vai deixando de colecionar desistências para aumentar nosso fluxo de eficiência. Isso não tem necessariamente nada a ver com o fato da gente ter mais ou menor competência financeira, emocional. É óbvio que quando a gente tem mais dinheiro, quando tudo se resolve, né? Com dinheiro as coisas se resolvem de uma maneira muito mais fácil, porque ele nos capacita para encontrar meios através dos quais a gente pode colocar os nossos projetos e os nossos interesses aí na roda da vida. Mas para além disso, mesmo quando a gente não tem o dinheiro, ali a gente não está com o poder da compra. Da compra do quê? Da compra do curso, da compra da viagem para um lugar onde a gente pode fazer um retiro, para a compra de um congresso, para a compra de alguma coisa que seja financeiramente fora do nosso alcance. A gente pode se beneficiar de coisas que estão ao nosso alcance. Conhecimento é algo que está ao nosso alcance. O problema é que as pessoas são muito preguiçosas. Isso é uma realidade. As pessoas têm uma preguiça mental absurda. E a gente tem uma cultura muito filha da mãe que nos ensina que aquilo que é de graça não tem valor. Então, se a gente está pagando caro para obter um conhecimento raso, a gente dá um incrível valor a isso. Se a gente eventualmente não está pagando muito caro ou não está pagando nada, a gente não valoriza isso. Isso, além de uma falta de inteligência, é você compactuar com um jeito torto das pessoas oferecerem as coisas. Eu me lembro que quando eu estava desistindo de ser advogada, uma
uma decisão sobre a qual eu não me arrependo, apesar de todos os percalços que eu encontro para conseguir manter essa decisão, porque são muitos os percalços, né? São os percalços de status social, status financeiro, ficar duríssima, não poder, de repente, por um ano aí, manter um padrão de vida que eu tinha num grau financeiramente muito, muito elevado. Então, eu precisei ficar exatamente 14 meses sem comprar uma calcinha, um sutiã. Eu estive nesse lugar de alguém que ganhava muito e, por ter tomado uma decisão, precisou vender o próprio carro para ir lançar o primeiro livro e manter as suas próprias contas. Eu estive nesse lugar de um dia acordar sem saber exatamente o que eu ia fazer com o meu dia, porque aquilo que eu tinha feito no dia anterior já não existia mais, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer no dia seguinte. Esse lugar é de muita angústia. Mas a angústia é algo muito benéfico, assim. Eu sei que a gente briga muito com as nossas angústias, eu sei que a gente fica muito brava quando a gente precisa lidar com a angústia, porque a gente não sabe exatamente o que a angústia está querendo dizer. Mas toda vez que uma pessoa se sente profundamente angustiada, saiba que ela está dando um passo adiante, um passo à frente, porque a angústia já é sinal de que você está percebendo o tamanho da sua inadequação. Inadequação no sentido de que aquilo que você está fazendo não necessariamente é aquilo que você gostaria de fazer, mas não de um modo superficial, utópico. Aquilo que eu estou fazendo não é o que eu gostaria de fazer, logo eu tenho um mundo ideal. Não é sobre isso. É sobre fazer sentido para você. O que é sentido? Sentido é aquilo que nos faz sentir. Sentido é aquilo que faz com que as nossas decisões se mantenham. Em diversas oportunidades da vida, a gente vai recalcular a nossa rota e redimensionar as nossas decisões. E não há absolutamente nada de errado com isso. O que eu considero assim uma surpresa, e eu já disse isso lá no grupo do Telegram, que é outra coisa com a qual eu falo muito aqui nos stories, e eu falo nos vídeos, e eu falo nos grupos, e eu tento passar para vocês a seguinte mensagem. Quando é que a gente começa a ser bom em alguma coisa e encontrar um caminho? Quando a gente se une a outras pessoas que têm desafios próximos dos nossos e também estão em busca desse caminho. É nesse momento que a gente consegue fazer com que o nosso limão vire realmente uma limonada. Não é no momento em que você se em si mesma, né? O que é o em si mesmado? É o cara que fica ali dentro de si, e ele bate cabeça, e ele faz qualquer coisa, e ele é capaz de qualquer ação para não sair dentro da bolha que ele criou. Ele não quer se comunicar, ele não quer entrar em grupo nenhum. E eu não estou falando isso porque eu tenho um grupo no Telegram bom, não. Esse grupo realmente é muito bom, porque além de ter muitas pessoas interessantes, você não paga nada para estar ali e tem um conteúdo de altíssima qualidade. Além de tudo isso que eu já faço nas redes sociais, que é gratuito. Agora, quando é que você consegue se fortalecer? Gente, é óbvio que a gente sozinha chega em muitos lugares, mas me parece também muito potencial e potencializador você se ver com outras pessoas ao seu redor que podem sim dar para você as visões delas e compartilhar com você os desafios que elas têm, que elas possuem, justamente para que você não se veja como um ET, como uma pessoa desprovida de competência. Porque o que acontece quando a gente muda? Ou a gente precisa mudar e recalcular a rota? A gente tem a tendência a achar que a vida de todo mundo vai muito bem, obrigada, menos a nossa. Todo mundo encontrou uma carreira ideal, menos a gente. Todo mundo encontrou uma capacitação para ganhar dinheiro, menos a gente.
Todo mundo encontrou alguém com quem casar e ser feliz, menos a gente. A gente tem uma tendência a se comparar com o lado do outro que de verdade a gente não conhece. Ontem eu fiz um atendimento em que eu falava muito sobre essa questão da gente ter ilusões dos afetos incondicionais. Então, a gente, por uma culpa cristã, tem uma tendência absurdamente destrutiva de dizer que eu amo pai e mãe igual, eu tenho 5 filhos, eu amo todos eles de uma forma igual. Mentira, não ama igual. Você não ama nem seu pai, nem sua mãe, nem sua tia, nem sua avó de uma maneira igual. E você pode ter 12 filhos, você vai amar cada um de uma maneira diferente, porque entre as pessoas existe afinidade. E a gente tem que parar um pouco com essa culpa cristã de ter receio de falar sobre aquilo que a gente pensa, e em especial sobre aquilo que a gente sente, para ser politicamente correta, porque a gente acaba acreditando na mentira que a gente conta e a gente se engana a si mesma. Então é óbvio que se você acordou e você não sabe muito bem o que vai fazer do seu dia e tem todo um panorama mundial que está nos colocando nessa posição, que é uma posição de incerteza, onde não basta ter as nossas próprias minhocas na cabeça, a gente tem que lidar também com um vírus que ele é mortal, invisível, para o qual a gente ainda não se organizou de uma forma competente, independentemente de questões políticas que eu não falo aqui, mas fato é que a gente não está confortável na situação que a gente está e nem poderia, porque se a gente estivesse confortável na situação que a gente está, seríamos todos muito fora da casinha, não é? Então, que bom que a gente se sente, de alguma maneira, atravessado por esse momento, e que bom que a gente se sente, de alguma maneira, desconfortável, porque isso faz com que a gente se reconheça nessa qualidade, nessa posição de humanidade. Agora, se a gente está nessa situação, me parece que é muito mais evidente esse desconforto quando a gente não tem com quem compartilhar o desconforto. Porque quando a gente acha que esse desconforto é só nosso, a gente tem uma tendência natural a se fechar na própria autocomiseração e a gente fica com pena da gente mesma. A gente fica achando que vai alguém tocar a nossa campainha, o nosso interfone, bater no nosso portão e dizer: oi, tudo bem? Então, é aqui que mora uma personalidade super desbravadora, uma pessoa com uma potencialidade incrível. Então, vim aqui bater na sua porta e dizer que eu descobri você. Eu vim aqui dizer para você que eu vou resolver os seus problemas. Ou então a gente se apega às mentiras que os outros contam. Olha, eu descobri uma fulana lá no interior do não sei aonde que faz milagre. Bom, gente, está aí várias e várias e várias pessoas. João de Deus, que não me desminta. E eu sou uma pessoa espiritualista, tá? Abrindo um parêntese enorme aqui, eu não sou ateia, eu acredito nos poderes do universo, eu acredito na força superior que nos rege, eu acredito na capacidade vibracional que nos aproxima, eu acredito em energia, eu acredito em espiritualidade, eu não tenho nenhuma religião, não faço parte de nenhum rótulo religioso, mas acredito fortemente que nós somos atraídos ou repelidos pelas nossas energias. Acontece se você já acorda com uma energia absolutamente cagada de urubu. O urubu vem, caga antes de você sair da cama. Ele vai, faz aquele morro de cocô no meio da tua cabeça. E você se fecha ali. E você não procura saber nada sobre nenhum assunto que te tire desse lugar. O que você vai atrair? Minha gente, planta tomate. Daqui a 2 anos, olha para a sua plantação. Vai ter abacaxi? Não, vai ter tomate. Então, quando vocês falam que esse primeiro post que eu fiz hoje sobre não colecionar desistências é um tapa na cara, não é um tapa na cara, não. São 2 tapas na cara. Como dizia a filósofa contemporânea Jojo Todinho, 2 tapas na cara e um bandão.
Porque a gente precisa parar com essa ideia louca de que coisas incríveis acontecem para pessoas que não fazem porra nenhuma para que aquilo aconteça. Não acontece. A menos que você ganhe na Mega Sena, tenha nascido de uma família milionária. E mesmo assim, quantas pessoas milionárias se matam? Quantas pessoas aí riquíssimas entram para o mundo aí de uma dependência química altamente destrutiva? Quantas pessoas cujo problema não é dinheiro estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, destrutivos, violentos? Então a gente precisa olhar para o dinheiro com uma competência que o dinheiro tem, que é nos proporcionar desenvolvimento emocional, nos proporcionar desenvolvimento pessoal, nos proporcionar uma boa alimentação, nos proporcionar saúde, nos proporcionar compra de livros, nos proporcionar aquisição de produtos que nos facilitam as nossas vidas. O dinheiro é maravilhoso, dinheiro é muito bom. Ninguém aqui está fazendo apologia do não dinheiro e da pobreza. Não, ganhar dinheiro com o seu trabalho é legítimo. Eu quero receber pelos meus livros, eu quero receber pelas minhas sessões, eu mereço. Eu trabalho nisso há muitos anos. Só de análise eu tenho 28 anos. Então, um bom analista se faz no divã. Eu fico abismada como é que algumas pessoas podem querer oferecer análise sem nunca terem experimentado a posição do paciente em análise. Porque a partir do olhar que você tem do paciente em análise, que você é capaz de se colocar naquela posição e compreender quantas coisas envolvem um estado de análise. O estado de análise não se desenvolve apenas com um cara que é famosão e que cobra R$1.000 uma sessão. O estado de análise se desenvolve com você compreendendo que é a partir do seu momento de inadequação que você pode encontrar na análise ou em outro tipo de terapia, porque eu não estou dizendo aqui que é a única maneira de você encontrar um caminho, é a maneira que eu encontrei o meu caminho. O que eu falo aqui para vocês é sobre o que eu vivo, é sobre o que eu conheço. Eu só posso falar do lugar em que eu já fui. Eu só posso dizer das escolhas que eu fiz. Eu posso dizer também sobre várias coisas que eu observo, seja através das pessoas que me leem, que me escrevem e-mail, que me mandam direct e que estão comigo ali diariamente num grupo com dezenas de mulheres, exclusivo para mulheres no Telegram, e que me confidenciam várias questões. Então, assim, a gente precisa compreender para onde a gente está indo, mas para compreender para onde a gente está indo, a gente precisa saber de onde a gente veio, o que a gente está fazendo. O que é ser uma desbravadora de si? É perceber qual é o seu grau de vontade. Mas não é a vontade da boca para fora, é a vontade do peito para dentro. Qual é o seu grau real de desconforto? Porque o Freud disse uma coisa que não sai de moda. Quando a dor da mudança for menor do que a dor de permanecer como o sujeito está, o sujeito muda. O que seu Freud disse lá em 1900 e por isso ele continua sendo o cara, apesar de todos os outros e mesmo com muitas contribuições valiosas de todos os outros como Jung, Lacan, para citar os dois que para mim são os mais valiosos nessa área aí, né? Passíveis ali do primeiro contato com Freud. O que o seu Freud descobriu ali? Que quando a gente está em profundo sofrimento, a gente tende a não querer mudar. Mas que quando a dor de permanecer na merda for muito maior do que a dor que a gente pode sentir ao tentar sair da mudança, a gente vai e muda. Quando é que a gente muda? A gente muda não é quando a água está no nariz, é quando você não consegue mais sequer colocar o nariz para fora da piscina. A gente muda quando você consegue compreender que não vai ter uma solução milagrosa, não vai ter um elixir que você vai beber como eu estou bebendo esse café aqui, e aí vai acontecer uma coisa assim, absurdamente
fantasiosa para você. Você vai conseguir mudar quando você perceber que você consumir essas notícias que vampirizam a sua energia de manhã só acabam com o seu ânimo. Que fazer parte desses grupos de WhatsApp que só contam desgraça acabam com a sua energia vibracional. Que você atrai mais do mesmo e que isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver simplesmente com leis de atração do universo, que também não é aquele magnetismo ali, aquela dinâmica do segredo. Repita comigo, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso. Gente, de verdade, ninguém que eu conheço mudou a vida com a força do pensamento, não. Ninguém que eu conheço e que eu respeito conseguiu alguma coisa na vida só aqui, na cabecinha. Eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou potente, eu sou dinâmica. Não. A gente precisa associar aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente faz, porque o discurso sem ação é hipocrisia. Discurso desprovido de ação é hipocrisia. E é por isso que colecionar existência é você não saber para onde você está indo, para onde você quer ir. O que você está fazendo hoje que não faz sentido para você? De repente você é uma puta de uma boa dentista, mas você quer ser, sei lá, reikiana. E aí, quer ser. Não se sente mais empoderada, não se sente mais construtiva, não se sente mais servindo ao mundo como dentista. De repente você é uma advogada que não suporta mais ver as canalices da justiça, não se sente à vontade lendo o Diário Oficial. Eis-me aqui. E qual o problema? Por que as pessoas precisam o tempo inteiro da aprovação de todo mundo para darem o primeiro passo, se cada um tem uma vida, para viver a sua vida? Ou vocês acham que é fácil mudar de caminho? Que todo mundo chegou para mim e falou, nossa, parabéns, depois de 18 anos você não quer mais ser advogada. Nossa, que legal. Nossa, incrível, você vai ficar sem R$1. E você vai se aventurar a escrever um livro para ninguém ler. Eu ouvi isso muitas vezes. Quando eu lancei meu primeiro livro, me lembro claramente que a frase que eu mais ouvia de pessoas muito próximas a mim era: quem é que vai ler você se existe aí tanta gente escrevendo com puta de uma mídia, uma assessoria de imprensa maravilhosa? Quem é que vai te ler? Ou vocês acham que eu não ouvi isso? Eu ouvi. Aí eu escrevi 6 livros. Hoje em dia, algumas pessoas que me disseram isso dizem, nossa, você estava certa. Só que lá em 2013 todo mundo falou que eu estava surtando, que eu estava louca, que o que eu estava fazendo era uma afronta à minha... Era uma afronta à minha formação, que eu estava jogando o meu diploma fora, que eu estava jogando no lixo o meu conhecimento jurídico. Meu conhecimento jurídico vai estar dentro de mim enquanto eu viver. Conhecimento é acumulativo. O que você viveu está dentro de você. Ou vocês acham que, por eu trabalhar como psicanalista, eu sou incapaz de assistir a uma aberração jurídica e não constatar que é uma aberração jurídica? Obviamente que não. Obviamente que o que eu vivi, o que eu construí, o que eu aprendi está dentro de mim. Assim como o que você viveu, construiu e aprendeu está dentro de você. Isso pode não fazer mais sentido para você. Gente, tá tudo bem. As pessoas não se fazem da noite para o dia. Não adianta você querer respostas milagrosas, porque você não vai ter. É simples assim. Qualquer pessoa que disser para você que você vai conseguir se desconstruir e se tornar uma pessoa que você deseja, com as potencialidades que você almeja e dentro do fluxo que você merece, da noite para o dia, ela está mentindo. Não compre, não faça, não gaste seu dinheiro nessa bobagem. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ninguém é capaz de fazer a sua parte por você. O que você pode, se quiser, com algum tipo de crítica, inteligência e bom senso, é perceber quais as pessoas estão compartilhando com você conhecimento, experiência e resultado. Tudo fora disso é ilusão. Não
Não tem como. Ou vocês acham que eu também não comprei cursos depois que eu cheguei muitas vezes e falei, que merda? Como é que a pessoa tem a cara de pau de me vender esta bosta? E eu não estou lançando curso. Que fique claro aqui, ainda não estou. Vou lançar algum curso em 2021? Vou lançar. Vai ser vendido? Vai ser vendido. Vou dar de graça? Não vou dar de graça. Algumas razões. É o meu trabalho e eu já dou bastante coisas de graça. Tenho data ainda? Não. Quando tiver, vou falar? Vou. Abertamente? Sim. Vai quem quer? Sim. É exclusivamente para mulheres? É. É sobre desbravar? É sobre recomeço? É sobre superação? Sim. Por quê? Porque é um assunto que eu domino. Não só do ponto de vista daquilo que eu estudei, mas daquilo que eu vivi. E quando a gente fala de um lugar de vivência, a gente tem competência e autoridade para falar, não só porque leu, mas porque já vivenciou e já passou por aquele processo. Então, é muito importante que vocês se ajudem, que vocês se ajustem, que vocês se reconheçam no lugar onde estar com pessoas que possam fazer essa diferença e possam partilhar com vocês aquilo que vocês necessitam, encoraja. Pensa numa pessoa que quer emagrecer, Agora imagina se eu entrar para um grupo onde todas as pessoas são doceiras, onde eu vou ver dia e noite manjar, brigadeiro, bolo de laranja, bolo de chocolate, bolo de amendoim, bolo de paçoca, Eu amo bolo. Eu tenho um texto escrito Amigo é bolo com café. Maravilhoso o texto. Tá lá, falando sobre amizade. Mas se eu consumir esse conteúdo o dia inteiro, mais longe eu vou estar do meu objetivo. Porque se o meu objetivo é emagrecer, o que eu preciso consumir de conteúdo? Pessoas que possam me ajudar a alcançar o meu objetivo de maneira saudável, de maneira realística. Pessoas que já emagreceram, pessoas que já tiveram problemas tiroidianos, pessoas que têm problemas para ficar muitas horas sentadas, pessoas que não gostam muito de atividade física. Eu tenho que encontrar a minha turma. Eu tenho aqui no feed um texto que vocês amam, que vá procurar a sua turma, procure a sua turma. Se a sua turma for a minha turma, ótimo, ótimo. É por isso que os livros estão num preço de banana, gente. É o preço de um McLanche feliz. Que vai sair também, porque eu vou mandar tirar do site. Tá barato demais. Quem comprou, quem não comprou, agiliza, porque eu vou tirar do site. Agora, como é que eu poderia querer emagrecer olhando para quindim, manjar, sonho? Não vou. Porque automaticamente eu vou estar dando para o meu cérebro o quê? Vontade de consumir aquilo. Isso é simples, gente. Isso não tem muita coisa. O cérebro não sabe quando a gente está vendo alguma coisa sem querer, que ela é fantasiosa e quando ela é real. Quer ver um exemplo prático disso? Você está no cinema assistindo um filme de terror, você está na sua casa, ou você está na Netflix. Esteja você onde você quiser, tá bom? Tá bem. Você está assistindo um filme de suspense. Te dá uma angústia, alguém vai ser morto naquele momento, ou é um filme de terror, inventa aí para você o seu exemplo. Você não começa a ter um ataque cardíaco, você não começa a ter um mal-estar físico? Pois é, sabe por quê? Porque o seu cérebro não sabe que você está assistindo um filme. Enquanto você está assistindo aquelas imagens, ele já fez toda uma dinâmica de neurotransmissores, ele já produziu hormônio, ele já produziu neurotransmissor, ele já te deixou com medo, ele já produz adrenalina, ele já te bota em situação de estresse. Isso a gente joga lá para outras coisas do nosso dia a dia que não um momentinho filme com pipoca. Quando a gente está assistindo uma televisão, notícias reiteradamente
que contam desgraça em cima de desgraça, desgraça sobre desgraça. Seu cérebro não sabe que aquilo é notícia, entendeu? Ele não sabe que você tá na Globo News, ele não sabe que você tá na Record, ele não sabe que você tá lá com aquele cara lá ouvindo aquilo, ele não sabe. Ele não sabe, ele entende o seguinte: cara, o mundo tá uma merda. Não que não esteja, mas não está de todo uma merda. Tem uma parte de pessoas que estão aprendendo. Tem uma parte de pessoas que estão usando a pandemia para aprender consigo mesmas. Existe. Não acho que ninguém vai ser bom depois da pandemia e não acho que ninguém ficou mal com a pandemia. Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas se mostrassem quem elas são e elas colocassem uma lupa nas suas características. Nenhum relacionamento ficou ruim por causa da pandemia. O relacionamento já era cagado. E a pandemia faz com que aquilo que era um cocô com algum tipo de aromatizante, porque aí a pessoa sai uma hora, a outra sai outra hora, a outra tem a hora do cafezinho, a outra tem a hora do shopping com amigo, a outra tem a outra hora lá da fugidinha no cabeleireiro, a outra tem a hora lá da academia. E no momento em que esses escapes ficaram absolutamente difíceis, as pessoas começaram a ter que se olhar, bicho. Não tinha mais como sair. Era você e ela e você. E aí a sua sombra e a sua luz, assim como a sombra e a luz do outro, pá, ganha holofote. Então, os casamentos acabaram, as relações acabaram com a pandemia. Não, as relações acabaram bem antes. A pandemia ela só serviu de laço nesse pacote desse presente aí que já estava montado. Não me venham falar que era perfeito, pelo amor de Deus. Porque quem já estava bem estruturado, teve arranca-rabo, se descabelou, mas está aí, seguindo a vida. Agora, quem já estava por um fio, era só mais uma razão para o negócio ficar ruim. Então, partindo disso, não espere que alguém vá bater na sua porta e vai dizer para você que você é muito inteligente, que você merece todos os louros do mundo. Essa pessoa não existe, tá bem? Não existe. Todos os dias a gente tem que acordar e procurar uma oportunidade na vida, todo dia. Todo dia a gente tem que tomar a decisão de prosseguir ou de parar. Todo dia. Todo dia a gente tem que escolher entre ter mais conhecimento sobre si mesmo e adquirir força através daquilo que consome ou se imbecilizar. Todo dia. E quanto mais velho a gente fica, mais são as chances da gente se acomodar. É óbvio que com 40 a gente não sabe a mesma coisa que a gente sabia com 20. Graças a Deus. Porque o que me apavora de verdade e o que mais me dá desespero é quando uma pessoa tem 50 anos e diz assim: eu sou a mesma pessoa que eu sou aos 20. Eu digo, misericórdia. Se Deus existe, essa pessoa precisa de oração. Toda a minha misericórdia para ela. Eu não sou a mesma que eu tinha aos 30, a mesma que eu era aos 30, não sou a mesma que eu era aos 20 e quisera me ter o mesmo peso dos 20 com a cabecinha dos 47. Nossa Senhora, eu amaria. Vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos parar de achar que não mudar de rota é ter personalidade forte. Não, personalidade é outra coisa, isso é burrice. Isso é falta de inteligência emocional. Isso é falta de preparo. Isso é falta de autocrítica. Não é a mesma coisa, não pode ser. Você é a mesma pessoa que você era aos 15 anos, então tem um problema com você, filho. Não sei quem você é, mas se você tá aí do outro lado dizendo que você é exatamente a mesma pessoa, eu tô preocupada por você. Você é uma paciente potencial para mim. Por favor, marque, agende a sua consulta. Se você tá toda cagada, faça o mesmo também. Não existe melhor momento da gente começar uma análise do que aquele momento que a gente fala, eu estou na merda. Eu falo, ótimo, filha, chegou no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Tá se achando toda cagada? Esse é o momento de reconstruir. Porque a pessoa que se acha boa demais, ela não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Ela não tem o que aprender. Ela não tem trocas, ela não faz amigos. Ela não se associa. Ela se acha tão foda, mas tão foda, mas tão foda que ela não aprende. E quem não aprende morre. Gente, não dá mais pra gente fingir
que as coisas vão acontecer só porque a gente quer que elas aconteçam. O pensamento positivo não tira ninguém do lugar. Se eu ficar aqui pensando, eu positivamente estou pensando que eu vou ser uma analista melhor, eu positivamente vou ficar pensando que eu vou ter muitos pacientes, eu positivamente vou ficar pensando que eu vou escrever o próximo livro não vai acontecer e vocês não vão pedir o número da conta para me mandar dinheiro. Essa é a realidade. Isso é o que ninguém quer falar. Sabe por quê? Porque é feio. As pessoas não querem falar isso, as pessoas querem dizer... Outro dia, eu vi uma propaganda, gente, imoral, que dizia o seguinte: quer ter relacionamentos saudáveis? Faça 21 dias de curso comigo. É imoral. É imoral você fazer uma promessa que você não pode cumprir. Eu sou incapaz de mudar a sua vida se você não me deixar. Eu sou incapaz de produzir resultado para você se você não me autorizar a te ajudar naquilo que é realmente a sua vontade. Assim como eu, qualquer pessoa. O que a gente precisa se dar conta é que ser desbravadora dá um puta trabalho. Vou falar de novo. Ser desbravadora dá um puta trabalho. Não é fácil, não é bolinho, não é pra mirim. É pra gente que já sabe o que quer da vida. Mesmo que saber o que quer da vida signifique não querer mais aonde está. Isso já é um puta passo. Se você não sabe o que quer, mas você sabe já exatamente aquilo que você não quer, show de bola. Você já tem o meu respeito e você já teve aí o primeiro dos primeiros passos para sair da onde você está. Se você assistiu isso ao vivo e puder, desejar, achar que faz sentido para mais gente, aperta nesse aviãozinho e sai compartilhando. Se você assistiu isso gravado, saiba que eu entrei aqui hoje para falar sobre personalidades desbravadoras. Eu vou deixar no meu IGTV, vou colocar no YouTube e desejo que esse conteúdo tenha feito muito sentido para vocês, assim como fez para mim vir aqui e tomar esse café com vocês, que já é outro, porque meu marido passou outro enquanto eu estava aqui falando, até combinou aqui com um negocinho aqui do quadro, né? E eu passei aqui sem preparo, sem avisar, porque eu acho que a gente precisa sair desse coitadismo aí que nos assola de vez em quando e cair um pouquinho mais na real. Fica aqui meu convite para você que assistiu ao vivo ou gravado, entrar pro grupo do Telegram, é gratuito, tem trocas importantíssimas lá. E se você ainda não leu meus livros, leia, tá? Como diz uma amiga minha na Baciada, tá muito barato, os meus livros estão entre 17 e 27 reais, e eles vão te dar um puta do empurrão. Vai lá no meu site, baixa, você lê offline, não precisa de Kindle, não precisa de nada disso. Eu fechei os comentários da live para que eles não ficassem passando no meu rosto, mas se você quiser comentar, por favor, me manda direct, me manda e-mail. Convide outras amigas a assistirem, convide outras mulheres a estarem no Telegram. E de verdade, gente, os livros são muito bons, mas eu não vou deixá-los mais nesse preço. Ainda este mês eu vou mudar tudo a qualquer momento. Eu só estou esperando um ok da galera do site. Então, quem quiser, que corra, tá bom? Um beijo para vocês, gratíssima pela companhia, um dia feliz. Eu aguardo os directs, eu aguardo vocês no Telegram e eu espero que vocês leiam os livros, porque se vocês acham que os meus posts é tapa na cara, faça ideia o que não são os livros. Podem ajudar e muito. Um beijo para vocês, bom dia.